Graça e paz, eu sou o pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre misticismo religioso. O misticismo religioso é utilizado dentro das denominações com o objetivo de alcançar mais pessoas. Através desta prática utilizada dentro das igrejas, usa-se de formas para poder trazer para o meio palpável as coisas de Deus. E através desse vídeo nós vamos falar sobre esse assunto de suma importância para deixar claro o que a Bíblia diz sobre o misticismo religioso, qual é o objetivo desta prática não bíblica e por que ela é tão difundida hoje em dia entre as denominações. Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Me segue também lá no Instagram, lá eu também estou sempre postando conteúdos aí da Palavra de Deus. Bom, quando falamos de misticismo religioso, é um assunto bem polêmico também, tá? Que está no meio das denominações aí e que atrapalha e muito muitas pessoas, enganam muitas pessoas. Mas para a gente entender o que é isso e como nós podemos combater essa heresia, essa falsa doutrina, esse falso ensino, nós precisamos entender primeiro o que ele é composto, o que ele é, o que significa o misticismo religioso. E o significado de misticismo religioso seria inclinação para acreditar em forças e entes sobrenaturais. Crença de que o ser humano pode comunicar-se com a divindade ou receber dela sinais ou mensagens. Então, o significado do misticismo, especificamente, significa que alguém acredita-se que pode receber mensagens ou sinais de uma entidade religiosa. Então, o objetivo principal é criar um objeto palpável ao ser humano e indicar e dizer que aquele objeto tem ou contém o poder de Deus. Porém, o objetivo por detrás dessa prática é o lucro sobre as pessoas. Infelizmente, muitas denominações usam desse artifício herético, com certeza, para poder obter lucro da vida de outras pessoas, enganando outras pessoas, induzindo elas, dizendo que através daquele objeto que elas vão estar adquirindo, elas vão também estar adquirindo o poder de Deus, a resposta de Deus, ou algo que se relacione a Deus. É uma pura mentira. E nós vamos descobrir isso aqui na Bíblia Sagrada e vamos ver o que a Bíblia diz sobre misticismo religioso dentro das igrejas. Eu creio que você já deve ter visto ou já deve ter ouvido alguém dizer em alguns objetos que esses falsos mestres, esses falsos profetas, falsos pastores, eles utilizam como artifícios para poder atrair essas pessoas e induzi-las ao erro de acreditar que estão levando o poder de Deus sendo colocados nesses objetos. E olha só a quantidade de objetos que nós temos aí que são usados para essa prática de misticismo. E eu acho que você já deve ter visto vários deles. Ó. Por exemplo, lenços, tijolinhos, cajados, óleos, canetas, envelopes, rosas, areia, água. Aí vem a parte judaica, que é tentar judaizar o cristianismo. Os talits judaicos. Os talits são aqueles mantos, aqueles mantos que os judeus usavam para cobrir tanto as suas costas quanto a sua cabeça. E hoje em dia, acredite, tem muitas denominações que se dizem cristãs que usam esses artifícios judaicos. O talit é um deles, a mezuzá é outro artifício judaico que eles pegam como um objetivo ali de dizer que a glória de Deus está imposta, o poder de Deus está imposto naquele objeto. Infelizmente é uma pura heresia. Se você estuda a palavra de Deus, você vai entender que não é essa a vontade de Deus. E também usam a Arca da Aliança, aquelas famosas arcas pequenininhas da Aliança que as igrejas, as denominações, elas distribuem ou até vendem, né? Na verdade não distribuem, eles vendem. Todos esses objetos são comercializados dentro das igrejas, com o objetivo de enganar pessoas, de induzi-las ao erro e de trazer lucro para a sua denominação. Infelizmente, nós temos então essa prática que não é bíblica, mas que esses falsos pastores e falsos profetas, eles dizem que tudo que eles estão praticando ali está na Bíblia. E eu vou te mostrar aqui quais são as passagens que mais eles utilizam para tentar induzir as pessoas e convencê-las de que aquilo que eles estão fazendo é bíblico e é bem visto aos olhos de Deus. Uma dessas passagens bíblicas que esses falsos profetas e falsos pastores utilizam
para poder enganar as pessoas está em Atos capítulo 5, versículo 15. Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada e eu indico para você que assista todos os vídeos comparando tudo aquilo que falamos aqui na sua Bíblia Sagrada. Todos os estudos aqui do canal são pautados na Bíblia Sagrada. Todos os assuntos que falamos aqui, falamos do que a Bíblia diz e não do que nós dissemos. Porque eu entendo que não vale muito o que eu digo ou o que eu acho, e sim o que está escrito aqui. Porque essa daqui são as palavras de vida. Então, em Atos capítulo 5, versículo 15, está escrito assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. A primeira passagem bíblica que eles utilizam para dizer que essas manifestações divinas sobre objetos, sobre situações específicas ou esporádicas, é essa passagem de Atos 5,15, onde a Bíblia diz que a própria sombra de Pedro curava. Mas se você for analisar o contexto aqui, esse capítulo está falando do grandioso poder do Senhor Jesus Cristo do crescimento do evangelho do reino, do crescimento da igreja do Senhor na terra e dos sinais que eram feitos pelos apóstolos, e através desses sinais as pessoas criam em Deus e assim se convertiam ao cristianismo. Mas eu não vejo na Bíblia, e eu acho que se você estudar você também não vai ver, nenhum apóstolo ou discípulo de Cristo induzindo essas práticas místicas. Ou seja, você não vai ver aqui Pedro dizendo: olha, fiquem sentados aí porque quando eu passar a minha sombra vai curar. Não. Aqui quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas. Ele escreveu isso deixando claro que o poder de Deus era tão grande e estava alcançando as pessoas de uma tal forma que só o fato de Pedro, o apóstolo de Cristo, passar, a sombra de Pedro curava. Mas isso não quer dizer que Pedro fazia isso intuitivamente, com o objetivo de curar as pessoas com a sombra. Não. A piedade, a entrega dos discípulos e apóstolos era tão grande, era tão próximas de Deus, e o trabalho do Senhor Jesus naquela época, na igreja primitiva, era tão forte que a sombra de Pedro curava. Deus é poderoso para fazer coisas inimagináveis. Mas a intenção de Deus não é que nós estejamos presos a essas coisas místicas. Ou seja, Deus não está interessado que nós venhamos estar presos a Ele, que a nossa fé venha ser baseada a Ele por causa de um milagre, por causa de uma libertação, por causa de um acontecimento muito diferente, muito extraordinário. Não! Não é pelos sinais de Cristo em nossas vidas, os sinais que eu falo, os milagres, as maravilhas, que nós podemos basear a nossa fé. É por aquilo que nós acreditamos em ser a salvação divina em nossas vidas. Ou seja, é por causa da salvação de Cristo, é nela que nós embasamos a nossa fé, em Cristo Jesus. Porque Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outra passagem bíblica que esses falsos profetas utilizam está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Está escrito assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Outra passagem bíblica que mostra uma manifestação divina com o uso de objetos materiais. E eles utilizam muito dessa passagem também, tanto quanto a outra que eu falei agora há pouco, para poder induzir as pessoas a crerem que objetos materiais, objetos físicos, são exclusivamente usados por Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Mas se você parar para analisar a passagem, você vai prestar atenção e entender que Paulo ele não focava em objetos materiais e objetos físicos para alcançar outras pessoas. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e os demais apóstolos e discípulos de Cristo, eles utilizavam exclusivamente a pregação do Evangelho de Cristo para alcançar outras pessoas. Sinais e maravilhas eram feitos durante ou após a pregação do Evangelho de Cristo. Então não é os sinais e maravilhas com objetos materiais e físicos que é o foco da atenção. Deus não utiliza como prioridade, como primórdio, como principal objeto de alcance, um bem material, um objeto físico para alcançar a vida de outra pessoa. Deus utiliza a sua poderosa palavra. A pregação do Evangelho de Cristo é o que Deus utiliza para alcançar a vida de outras pessoas.
E é através da pregação do Evangelho que Cristo nos alcança, o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é através de objetos físicos, objetos materiais, não é através de sinais e maravilhas e prodígios. O Senhor Jesus mesmo, ele fazia sinais, ele curava pessoas, mas ele sempre deixava claro que quem não obedecesse a sua palavra não herdaria a vida eterna. Quem ouvisse a palavra dele e não obedecesse, não praticasse, Jesus chamava de insensato, de imprudente. Porque o Senhor Jesus ele sempre enfatizava que é a obediência à pregação, é a obediência à palavra de Deus que vai trazer uma transformação de vida. Muitas pessoas das multidões que o Senhor Jesus curou, que o Senhor Jesus libertou, se você for ler os evangelhos, os 4 evangelhos, você provavelmente não vai ouvir falar mais dessas pessoas. Não é porque elas não eram importantes, é porque elas tiveram seu momento de encontro com Jesus e às vezes o momento de encontro com Jesus de uma pessoa é somente uma cura, é somente um sinal, é somente uma libertação, é somente uma transformação de vida. Muitas vezes a pessoa não está embasada naquilo que Jesus tem falado, ela não está preocupada com os ensinos de Cristo, com a obediência à sua palavra. Ela está preocupada apenas com o sinal que foi feito na vida dela, que vai trazer cura, libertação, transformação, que vai tirar o peso de suas costas, que vai trazer um alívio sobre uma situação na vida dela. Mas Cristo não está embasado nessas coisas. Então esses falsos profetas, pastores e mestres, esses falsos homens, esses lobos em pele de cordeiro, eles atuam nessa área porque eles sabem que é uma área de debilidade da igreja, ou seja, como as pessoas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, então eu pego esse versículo, eu mostro para eles que os lenços de Paulo curavam pessoas, então eu posso sim vender para você um lenço, um cajado, uma caneta, qualquer objeto que seja, uma água, uma rosa. Ah, leve essa rosa para casa, que através dessa rosa você vai ser alcançado. Ah, beba essa água. Ah, leve essa rosa para casa, que essa rosa vai sugar toda a energia negativa. Infelizmente, isso é misticismo religioso sendo colocado dentro das nossas denominações cristãs. Esse é o joio no meio do trigo. Nós temos que tomar cuidado com isso porque às vezes nós podemos estar indo no caminho da perdição sem saber. Porque não temos conhecimento muitas vezes do que está escrito na palavra de Deus. E é por isso que eu sempre enfatizo para todos que andam comigo, em todos os vídeos que você assistir, você vai ver eu falar, a palavra de Deus ela é suficiente. Não tem outra coisa que eu possa dizer para vocês. Não tem outra coisa que eu possa dizer para mim. É porque a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é suficiente em nossas vidas. É através da palavra de Deus que somos libertos, alcançados, transformados. E é a palavra de Deus que é o próprio Jesus Cristo, como João falou no capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra desceu e habitou com os homens, é Jesus. É nela que tem que estar pautada a nossa confiança. É na palavra, é em Jesus que nós temos que depositar a nossa crença. É nele que nós devemos aguardar, é nele que nós devemos ter a esperança, não é em objetos materiais e físicos, objetos que prometem trazer a presença de Deus para a sua vida, objetos que prometem, se você levar essa caneta, se você assinar o contrato do seu aluguel, o contrato da sua empresa, vai ser bem sucedido porque essa caneta está consagrada. Pegue essa areia que veio lá, sei lá, a areia veio até da praia às vezes, e a pessoa fala que a areia veio de Israel, veio de... Sabe, é um absurdo as coisas que nós vemos. Infelizmente, nós temos que nos manter atentos porque fazem parte das falsas doutrinas, das heresias, dos falsos ensinos e tudo isso estava sendo predito na Bíblia Sagrada. O apóstolo João aqui, na sua primeira carta, ele deixou claro isso. Olha que interessante, 1 João capítulo 4. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Isso aqui é o apóstolo João, que conviveu com Jesus, com o Senhor Jesus Cristo. Ele deixa claro que não é para a gente sair confiando em tudo que se fala. Meu irmão, minha irmã, não confie em toda profecia que você ouve, não confie em toda revelação que você ouve. Prove os espíritos. E quem está falando aqui não é o pastor Júlio, é a Bíblia Sagrada. O apóstolo João ele fala, tem muitos falsos profetas saídos pelo mundo aí falando um monte de coisa.
Mas se vocês não provarem os espíritos, até vocês mesmos que são escolhidos de Deus, vocês vão ser enganados, porque vocês vão estar depositando a fé de vocês em uma coisa mentirosa, em algo que não é verdadeiro. Por quê? Por causa de sinais. Meus irmãos, nós temos que ser mais racionais. Nós não podemos ser levados por causa de sinais que estamos vendo na nossa frente. Nós temos que sempre procurar ver se o que estamos vendo ou ouvindo procede de Deus verdadeiramente. E se não procede de Deus, lance fora, não se apegue a isso. E Paulo, ele fala isso no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Olha o que ele fala. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Aqui Paulo deixa claro para a igreja de Colossos que tomem cuidado para que a fé de vocês não seja fundamentada na doutrina de homens, no ensino de pessoas e coisas deste mundo. Vocês têm que fundamentar a fé de vocês em Cristo. E se vocês estiverem fundamentando a fé de vocês em outras coisas, não é verdadeiramente em Cristo que vocês estarão. Paulo está deixando claro aqui porque nós devemos manter uma atenção sobre essas coisas. Nós devemos nos manter alerta sobre qualquer pregação de doutrina enganosa. Nós, como cristãos verdadeiros, como pessoas que estamos procurando ser cristãos, crentes no Senhor Jesus, devemos procurar viver de modo santo e piedoso, mas sempre alerta, porque muitas doutrinas falsas têm aparecido e é contra essas doutrinas que os apóstolos de Cristo pregavam. É contra essas doutrinas, desde a época da igreja primitiva, já existiam essas práticas de pessoas que queriam usar artifícios ou formas para alcançar mais pessoas para chamar atenção, que na verdade não estão baseados na doutrina de Cristo. E Paulo deixa claro, não se apegue a essas coisas, se apegue a Cristo, coloque a sua fé e deixe ela ser fundamentada em Cristo, porque essa é a verdadeira fé que traz a salvação. E para nós vermos que essas doutrinas enganosas, essas doutrinas heréticas já existiam há muito tempo, o exemplo disso está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Olha o que Paulo fala. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então já naquela época Paulo estava deixando claro para a igreja e para Timóteo. Olha, pessoas que querem ouvir certas coisas, que querem praticar certas coisas que são diferentes do Evangelho de Cristo, eles vão juntar para si mesmos mestres que pratiquem tais coisas. Ou seja, essas pessoas imediatistas, esse grupo de pessoas, eles estão sempre atrás de profetas famosos, de pregadores famosos, daquele que revela o RG, revela o nome, revela isso, revela aquilo, mas eles não estão nem um pouco preocupados com o ensino do verdadeiro evangelho. Eles estão preocupados com doutrinas de homens e do mundo que vão trazer alívio para as suas dores, que vão trazer uma resposta rápida para os seus dilemas, para os seus problemas. Eles querem apenas uma solução simples e rápida para os seus problemas. Eles não querem se apegar ao Evangelho de Cristo, eles não querem se apegar à palavra de Deus verdadeiramente. Porque viver uma vida santa e piedosa dá trabalho. E muitas pessoas não estão dispostas a ter essa vida, porque muitas pessoas não querem realmente ser cristãs verdadeiros. Querem apenas obter lucro, obter um alívio para a sua dor, uma solução para os seus problemas, mas não querem alcançar a salvação em Cristo Jesus. A verdade é essa. Permaneça em Jesus Cristo. Meu irmão, ele é o único caminho, assim como ele disse em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Não há outro caminho, não há atalho. Ainda que você queira apenas um milagre, se você não estiver buscando aquele que é dono do milagre, você está apenas se enganando. Você está apenas perdendo tempo. Então busque conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, busque conhecer qual é o objetivo de Deus para a sua vida, e assim você vai conhecer qual é a verdadeira salvação. É em Cristo que você conhece a satisfação plena.
É em Cristo que você será satisfeito. É em Cristo que você vai conhecer qual é a verdadeira felicidade. Não é numa cura, não é num milagre, não é numa libertação apenas de um momento, mas é em Cristo, é permanecendo em Jesus Cristo que você alcança a salvação eterna e Ele reservou isso para você. Então se esforce, tenha uma vida de piedade e santidade e viva a palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal. Peço também que você me siga no Instagram, que Deus possa te abençoar. Compartilhe esse vídeo com alguém, ele pode alcançar outra pessoa, assim como eu tenho certeza que te alcançou. Que o Senhor Jesus nos ajude cada vez mais a nos manter atentos e não cair nos falsos ensinos das doutrinas heréticas dos homens. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.